saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Foi na difícil missão, né? De substituir o pastor André. Então, estamos aqui. Eu escolhi para nossa meditação, talvez o salmo, talvez esse seja o salmo menos lido dentro das igrejas. Os irmãos vão ver por quê. É o salmo de número 88. Ele vai ser projetado, então os irmãos podem acompanhar a leitura aí pela tela. A leitura não vai bater um pouco, porque as versões são um pouco desencontradas. Diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem forças. Atirado entre os mortos, com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não se lembram, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrará Tu prodígio aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestarão as Tuas maravilhas? A Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. De manhã já antecipo diante de Ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a espiar desde moço. Sob o peso dos meus temores estou desorientado, porque sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo que circundam. Para longe de mim afastastes amigos e companheiros, e os meus conhecidos são trevas. Está aí o porquê que esse salmo é pouco lido dentro das igrejas. Mas antes de nós meditarmos neles, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor meu Deus, a minha expectativa, Senhor, é que nesse momento o Senhor nos use para trazermos a Tua mensagem, Senhor, e que nós possamos entender que muitas vezes os males que nos abatem servem para o nosso engrandecimento, Senhor. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O salmista aqui, ele não demonstrou nenhuma esperança de solução para os seus problemas. Por isso que eu disse que esse salmo é pouco lido. Ele não dá nenhuma situação assim de conforto. E os seus problemas, ele sentia até que era até abandonado por Deus. Essa era a situação do salmista aqui, no resumo da leitura. Quem escreveu esse salmo foi um tal de Emã israelita. E a Bíblia nos fala de dois Emãs, um no livro dos Reis e outro no livro das Crônicas. Mas acredita-se que seja o mesmo Emã, que ele esteja falando da mesma pessoa. Então,
ele era filho de Joel e neto do grande Samuel. Emã, pela sua grande habilidade que ele tinha com a música, em dominar os instrumentos também musicais e compor salmos, ele foi deslocado e alocado por Davi, pelo rei Davi, para fazer parte do grupo de louvor no tabernáculo. E ele ocupava posição de destaque entre os levitas. Mais tarde também, ele foi também designado para cantar no templo de Salomão, quando o templo então ficou pronto por Salomão. Também ocupou lugar de destaque entre os cantores do templo na época. O livro das Crônicas também nos diz que Emã, ele recebia mensagens de Deus. Deus falava com ele através de mensagens. Então ele era um profeta de Deus também. Ele profetizava de Deus. E também o livro das Crônicas nos diz que Emã também era um homem extremamente sábio. E que os seus conselhos eram respeitadíssimos na corte. Tanto na corte de Davi, quanto na corte de Salomão. E como nós vimos no texto, Emã era um homem extremamente envolvido no trabalho dentro do templo e dentro do tabernáculo. Então nós temos aqui um quadro de alguém, então, inteligente, bem-sucedido, respeitado, envolvido no serviço religioso dentro do templo e do tabernáculo, né? Profeta, homem de muita oração. Então, com todos esses prerrogativos, é fácil nós concluirmos. Nós estamos falando de um homem de Deus, alguém que tinha a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Emã era um homem de Deus, dedicado ao serviço do Senhor. E, no entanto, ele escreveu o que nós temos do salmo mais triste do saltério. Um homem de Deus escreveu o salmo mais triste que nós temos no saltério, descrevendo todo o seu sofrimento, todas as suas dores e a sua sensação de abandono por Deus. Emã se sentia abandonado por Deus. A Bíblia não nos fala qual era a causa ou as causas do seu sofrimento. Acreditamos que fossem muito, porque ele fala em males, muitas causas do seu sofrimento. Ela não nos fala das causas do seu sofrimento. Mas numa leitura rápida do Salmo, qualquer leitor diria que Emã estava acometido por uma doença muito grave e talvez até num estado terminal da doença. Porque ele diz no verso 4, sou contado como os que estão à beira da morte. E aqui cabe até uma explicação. Existia na época de Emã uma terrível doença que realmente isolava as pessoas de tudo e de todos. Essas pessoas, elas ficavam extremamente isoladas em locais escuros, separados da sociedade, praticamente elas viviam em trevas. E elas realmente eram abandonadas por todos e por todos, inclusive pelos familiares. Essa terrível doença era a lepra, que isolava as pessoas da sociedade. Eu particularmente creio que esse não era o caso de Emã. Emã não era um leproso. Porque ele nos diz, mais abaixo um pouco, no verso 15, que ando aflito e prestes a expiar desde moço. Então o seu mal vinha desde a sua mocidade. Então não poderia ser lepra. Porque se ele fosse um leproso, ele jamais poderia ministrar no templo. Porque a lei assim proibia os leprosos de entrar no templo, quanto mais ministrar no templo. E Emã, quando escreveu esse salmo, ele já era homem velho. Ele escreveu para ser cantado no templo de Salomão. Então, conclui-se que ele era um homem velho. E ele nos diz no seu salmo que ele sofria desde moço. Então, não poderia ser lepra que Emã tinha. E a única saída que eu encontrei aqui
foi que Emã, ele estava descrevendo o seu sofrimento como alguém que tinha lepra. E essa técnica de linguagem é muito comum na Bíblia. Pessoas descreverem o seu sofrimento como alguém que estivesse doente. Davi escreveu vários salmos assim, dessa forma. Vários salmos. Um salmo que a gente lê até no sentido que ele tinha um pouco de osteoporose, mas nós sabemos que Davi não tinha osteoporose. Meus ossos estão isso, aquilo mais. Essa técnica é muito comum na Bíblia. O apóstolo Paulo também usou dessa estratégia quando ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no seu verso 12, quando ele disse que ele tinha um espinho na carne. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, quando ele falou isso, ele não estava se referindo que ele tinha um espinho fincado na carne. Claro que não. Ele estava se referindo como de alguém que sofre como se tem um estrepe fincado no seu dedo. E quem já teve um espinho fincado no dedo, sabe o quanto isso incomoda. Tudo bate ali. Então Paulo, ele usou dessa estratégia também, exatamente como Emã usou aqui nesse texto. Falar do seu sofrimento como alguém que estivesse doente. Essa era a situação do nosso querido Emã. Nós podemos dividir esse salmo, né? Eu tive o cuidado de dividir esse salmo em várias partes, em 5 partes, para facilitar o nosso entendimento. A primeira parte é o verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Nesses 2 versos nós podemos perceber claramente a noção que Emã foi um homem de muita oração. Muita oração. Ele fala que ele orava de dia e de noite. E mais abaixo um pouquinho, no verso 13, ele diz que quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é clamar a Deus ainda com as mãos erguidas para o céu. Então, Emã era um homem de muita oração. E ele diz que ele clamava, ou seja, não era um homem de oração extemporânea, ou oração ocasional, de vez em quando, não, era todo o dia, e era em forma de clamor. E nós sabemos muito bem que a oração em forma de clamor é uma oração mais fervorosa, mais intensa, e só usa essa estratégia, só usa esse estilo de oração aqueles que realmente estão envolvidos, aqueles mesmos que realmente têm a ação do Espírito Santo em sua vida. Emã era um homem de muita oração. Nós sabemos então que o clamor só pratica isso as pessoas extremamente espirituais. A segunda parte do Salmo, nós colocamos do verso 3 a 5. Nesses 3 versos, ele relata aqui a intensidade do seu sofrimento. Ele nos dá aqui algumas dicas da intensidade do seu sofrimento. No verso 3 ele disse assim: a minha alma está farta de males. Acho que essa tradução é outra, né? Está farta de males. A palavra farta aqui, ela tem um sentido assim, um significado de abundância, de cheia, de saciedade, de empanturrada. A alma de Emã não existia mais espaço para tanto sofrimento, não cabia mais nada na alma de Emã. Ou seja, não tinha espaço para mais nada de sofrimento na alma de Emã. No verso 4, ele nos diz: já estou sendo contado como morto, de tanto sofrimento, né? Aqui cabe também mais uma explicação. Na época de Emã, todos os soldados que iam a combate, eles sabiam que se eles fossem feridos com uma ferida grave, ele seria deixado de lado entre os mortos, mesmo que ele não estivesse morto. Ele seria retirado de combate, seria deixado de lado, atirado no meio dos mortos, mesmo que ele estivesse vivo ainda, porque eles entendiam que a morte era uma questão de tempo. Aquele indivíduo aquele soldado ia morrer. Nós não podemos perder tempo com esse moribundo. Ele vai morrer, é uma questão de tempo. Então deixa ele aí, deixa ele que morra. Claro que nós não tínhamos um sistema de socorro aos soldados vitimados em combate. Naquele tempo era essa. Por isso que ele usou essa expressão: já estou sendo contado como morto.
Então aquele soldado ferido, mesmo não estando morto, ele já era contado como baixado, ele já era contado como morto. Essa era a situação do nosso querido Emã. Ele se considerava como morto. Seus problemas não tinham solução, de tão grave que eram, de acordo com ele. A terceira parte é do verso 6, vai do verso 6 ao verso 8. Esses 3 versos, eles geram aí alguma polêmica entre alguns crentes. Veja o que ele escreve no verso 6: puseste-me na mais profunda cova, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. No verso 8: apartastes de mim os meus conhecidos, me fizestes objeto de abominação. E aí eu tomei a liberdade e fiz uma leitura numa linguagem de hoje desses 3 versos, e ficou da seguinte forma: Senhor Deus, eu sei que tudo que está acontecendo comigo foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que me colocou nesse abismo. Foi o Senhor que me afastou de mim os meus amigos e me fez objeto de abominação. Eu sei disso, Senhor, que foi o Senhor que fez tudo isto comigo. Emã atribui a Deus todos os seus sofrimentos. Todos os seus sofrimentos. Infelizmente, existe uma linha evangélica que deixa Deus um pouco de lado e dão superpoderes a Satanás. Atribuem a Satanás, ao diabo, a Satanás, tudo de mal que acontece na vida das pessoas. Existe até as chaves que dizem, né? Está amarrado em nome de Jesus, eu rejeito, eu não aceito, e assim vai. Eles deixam de lado a soberania de Deus, esquecem da soberania total e absoluta de Deus, né? E atribuem a Satanás poderes que ele não tem. A Satanás não foi dado o poder de nos tocar, jamais. Foi sim dado o poder a Satanás de nos persuadir, de nos tentar convencer, de nos iludir, de nos tapear, de nos enganar, mas não de tocar em nós. O livro de Jó é muito claro nisso, quando ele fala em Jó 1,12, que a Satanás não foi dado o poder de tocar em Jó, mas sim apenas de afligir Jó, mas não de tocar nele. Paulo também atribui a Deus aquele tal espinho na carne, que foi Deus que colocou aquele espinho na carne dele, não Satanás. Jesus, em Mateus 10, ele nos diz que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem o consentimento de Deus. Emã tinha plena consciência disto. Por isso que ele diz que ele atribui a Deus todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento. Ele estava com toda certeza, ele tinha toda a certeza que tudo aquilo que ele estava passando vinha de Deus. A parte 4 desse verso, desse salmo, verso de 9 a 12. Nesses 4 versos, ele nos dá assim uma impressão de uma certa contradição com os versos anteriores. Porque se Emã tinha essa convicção que tudo que ele estava passando vinha de Deus, e que Deus é imutável no seu pensamento, então por que ele orava tanto? Já que tudo vinha de Deus, e Deus é imutável, por que ele orava tanto? Infelizmente, muitas pessoas, né, eu digo muitas pessoas, estou me referindo a crentes, muitos crentes caem nessa armadilha. Para que orar? Já que Deus sabe tudo.
Isso é coisa de crente. Para que orar, já que Deus sabe de tudo? A Bíblia, de capa a capa, defende a soberania total e absoluta de Deus. Total e absoluta de Deus, e que Deus realmente é imutável nos seus pensamentos. De capa a capa, ela defende isso. Mas também nos mostra essa mesma Bíblia, que Deus também, de uma maneira misteriosa, eu digo misteriosa porque nós não sabemos como, Ele atende e ouve a oração daqueles que clamam a Ele. Por isso Emã não caiu nessa armadilha fatal do inimigo, porque orar, né? E mesmo o próprio Jesus em Lucas, né, o evangelista Lucas escreve que as palavras de Jesus que dizem que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Então Emã não caiu nessa fatal armadilha de Satanás. Quanto mais ele sofria, mais ele orava a Deus, mais ele clamava a Deus. E ele nos dá aqui uma dica extremamente importante de como ele orava a Deus. Verso de 9 a 12. Emã argumentava com Deus sobre o seu sofrimento. Ele diz assim, também novamente vou fazer uma leitura atualizada do texto. Senhor meu Deus, se eu morrer, de que vai te servir? Por acaso os mortos podem ver os teus grandes feitos? Os mortos podem te louvar? Os mortos podem te servir? Se eu morrer, ó Deus, o Senhor vai perder uma pessoa que dá testemunho de ti, que te louva dia e noite, que a ti serve com amor. Se eu morrer, ó Senhor, é o Senhor que vai perder um verdadeiro adorador. Olha que argumento forte que a irmã usa. Usou um argumento glorificando a Deus. E aí eu fiquei pensando e me deu até um certo medo de Deus olhar para baixo se nós usarmos esse argumento diante de Deus, no caso de uma doença fatal ou uma doença grave nos atingir, e nós usarmos desse argumento, e Deus olhar para baixo e dizer: você está enganado, meu caro, não vou perder nada com a sua morte. Aliás, eu nem te conheço. Emã tinha moral para usar desses argumentos com Deus, porque ele era um homem que servia a Deus, ele era um homem que clamava a Deus dia e noite. Ele não jogou a toalha. Enquanto ele estava ali, ele estava orando a Deus. Então ele tinha moral, sim, para argumentar com Deus dessa forma que ele usou. A parte 5 do verso vai de 13 a 18. Nesses 6 últimos versos, Emã, então, ele repete tudo que foi dito em cima, de uma outra forma, praticamente repetindo tudo que foi dito. Quais lições nós poderíamos tirar desse triste salmo? Eu fiquei meditando, e logo o Senhor foi falando comigo. Eu já estou meditando nesse salmo já há algum tempo. Eu confesso para os irmãos, desde quando aquela menina aqui dos Bush contraiu aquela doença terrível, eu fiquei meditando em tudo nisso e me veio esse salmo à mente. Eu estou meditando, estou escrevendo nele já faz muito tempo. Então, o Senhor foi me clareando as ideias. A primeira lição que eu tirei do salmo: nunca pare de orar. Nunca pare de orar.
Emã, mesmo com uma alma empanturrada de males, como ele nos diz, e se sentindo totalmente abandonado por Deus, ele se sentindo totalmente abandonado por Deus, ele não parou de orar. Ele orava dia e noite, e era a primeira coisa que ele fazia. Ele acordava, ele já clamava a Deus com as mãos erguidas para o céu. Emã não tirou a toalha, ele não parava de orar. Então, nós nunca podemos parar. Não desista de Deus, mesmo que ele pareça demorado em te responder. Não desista de Deus. A segunda lição que eu tirei desse salmo é que crente pode sim sofrer. Crente pode sim sofrer. Mesmo os homens mais consagrados e dedicados a Deus podem sofrer. A gente nunca pode esquecer dos apóstolos. Todos eles tiveram morte cruel. Todos eles tiveram morte cruel, com exceção de João. Todos eles. E se nós transportarmos para os nossos dias, nós temos aqui um grande exemplo na Inglaterra, que é o Charles Spurgeon, grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores. Esse homem, muitas vezes, ele teve que parar no meio dos seus sermões para tomar remédio, porque ele tinha muitas dores nas suas articulações, e ele sofria demais, muitas dores. Muitas vezes ele tinha que sair do púlpito, ir atrás, os assistentes, os auxiliares deles, os diáconos, os presbíteros, medicavam ele, para ele voltar a pregar, porque ele atraía multidões. Então, crente pode sim sofrer. Ser crente não significa ausência de sofrimento. Não significa ausência de sofrimento. Deus não nos prometeu uma vida tranquila, fácil. Ele nos prometeu sim uma chegada certa no paraíso. Então, o crente pode sim sofrer. A terceira lição que eu tirei desse texto, desse salmo, é o tempo de duração do sofrimento. Quanto tempo pode durar o sofrimento de um justo, de um crente? O período de sofrimento de um justo, de um crente, ele pode ser de curta duração, ele pode ser de longa duração, e ele pode ser pela vida toda. O nosso querido Emã sofria desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. E eu conheço pessoas que nos dá a impressão, pessoas crentes, pessoas consagradas, pessoas dedicadas ao trabalho do Senhor. Eu tenho a impressão que essas pessoas nasceram para sofrer. Sofreram desde que casou, sofreu com o cônjuge, depois sofreu com os filhos, depois sofreu na velhice, sofrendo na velhice, porque essa pessoa ainda está viva lá na minha cidade, sofrendo na velhice, com grandes dores no corpo. Parece que aquela mulher nasceu para sofrer, e ela nunca abandonou o trabalho da igreja. Nunca abandonou o trabalho da igreja. Está lá firme no trabalho da igreja, hoje com bastante idade, mas está lá. Está lá a nossa irmã Elmira, firme, segurando toda aquela carga pesada que Deus colocou na sua vida. Então o crente pode sim sofrer. Muitas vezes Deus permite cruz para os crentes carregarem, e às vezes a cruz é pesada. Às vezes a cruz é pesada. Nós carregamos essa cruz, temos que carregar essa cruz, e ela pode ser de curta duração, de longa duração, e pode ser pela vida toda. A quarta lição que eu tirei desse salmo: por que existe o sofrimento para o justo, já que ele está debaixo da graça de Deus? Por que tem um crente sofrer tanto, já que ele está debaixo da graça de Deus? Eu me lembro que o nosso irmão Marcos um dia perguntou isso numa das nossas aulas aí, ele citou como exemplo de uma criança lá no Brasil, muito doente, nasceu doente, viveu doente, sofrendo.
E essa pergunta fica martelando na nossa cabeça: por que o crente tem que sofrer? A resposta é muito simples. É muito simples. O sofrimento do justo é para nos mostrar que o céu não é aqui na terra. O paraíso que Deus nos prometeu não é aqui na terra. Existe um lugar muito melhor preparado para nós. Então, o paraíso não é aqui na terra. Essa expressão, esse ditado que aqui faz, aqui se paga, não se atribui a crente. Não se atribui a crente. Senão, o crente fiel não sofreria. Então, para nos mostrar que o céu não é aqui na terra, no sofrimento muitas vezes é Deus falando conosco. Só na minha morada eterna é que vocês terão paz, terão tranquilidade, terão sossego, terão segurança. Só na morada eterna. Aqui não, aqui na terra não é o paraíso. O segundo ponto, por que o crente sofre, porque o justo sofre, é também para nos mostrar o quanto nós somos frágeis. Também conheço pessoas que aparentemente tinham uma vida saudável. De repente essa pessoa foi acometida por um AVC, um acidente vascular cerebral, em plena atividade física, e caiu com um AVC grave, gravíssimo, prejudicando totalmente o seu sistema motor. Hoje essa pessoa é dependente de outras, e pessoa crente. Lembre-se que a força que nós temos para suportar todos os sofrimentos, seja ele de curta, média ou longuíssima duração, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele falou do seu espinho na carne, ele disse que Deus colocou aquele espinho na sua carne para ele sempre lembrar que a força que ele tinha vinha de Deus e não dele. A quinta lição que eu tirei desse Salmo 88, é que é um salmo profético messiânico. Nós sabemos muito bem que todo o Velho Testamento, ele nos aponta a Cristo, e o Novo Testamento, ele nos mostra Cristo, mostrou a figura física de Cristo. Nesse salmo messiânico, nesse Salmo 88, eu vejo a imagem de Cristo aqui. Assim como Emã, Cristo também teve uma vida totalmente dedicada a Deus. Ele veio e cumpriu a sua missão, dedicado ao serviço a Deus. O segundo ponto, Emã foi um homem de muita oração, como vimos. E as suas orações eram com muita intensidade e fervor. Da mesma maneira, o Evangelho nos mostra Cristo, quando ele esteve no jardim, orando no jardim do Getsemane, a intensidade da sua oração era tanta, que gotas de sangue saíram de sua pele como se fosse suor. Cristo foi um homem também de muita oração, exatamente como Emã. O terceiro ponto que nos identifica com Cristo, que Emã sofreu desde a sua mocidade. E aqui também coloco minha opinião particular, que eu penso que o mal de Emã era um mal emocional. Ele sofria de um certo estresse, de uma situação emocional tão grande, de ver todos aqueles seus amigos, de ver todos aqueles companheiros, toda a sua família talvez, não envolvida no trabalho de Deus. Ele envolvido no trabalho, e aqueles que o cercavam não eram envolvidos no trabalho de Deus. E isso magoava muito Emã, exatamente como Cristo. Cristo sofreu desde a sua mocidade, falando do reino de Deus e sendo rejeitado pelos seus próprios amigos, seus próprios seguidores. E ainda, se não bastasse, nós temos o sofrimento físico de Cristo no final da sua vida na crucificação.
Emã também, outro ponto que Emã se identifica com Cristo, que nos mostra Cristo, é a oração que Emã nos ensinou, nos mostrou, o exemplo de oração que ele nos mostrou. Vimos ele na sua oração, ele engrandecendo a Deus. Ele engrandecia a Deus por tudo que estava acontecendo. No exemplo da oração que Jesus nos deixou, não foi diferente. Ele inicia também engrandecendo a Deus. A oração que Jesus nos ensinou, ela inicia também engrandecendo a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração de Emã também se identificava com a oração de Cristo. O quinto ponto, Emã argumentou com Deus. Emã argumentou com Deus. Cristo também argumentou com Deus no Getsemane. Quando ele estava orando, ele foi muito claro. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Era um argumento que Cristo estava fazendo naquele momento. Argumentar com Deus não é pecado, absolutamente, desde que nós tenhamos moral para fazer isso. Emã tinha moral para argumentar com Deus. O sexto ponto, Emã fora abandonado pelos seus amigos. Ele diz no texto bem claro. Cristo também, nos seus últimos momentos de vida, também fora abandonado pelos seus amigos. Abandonaram ele, largaram ele naquela situação difícil. O sétimo ponto, Emã se sentiu abandonado por Deus. As últimas palavras de Cristo na cruz, no Calvário, foram: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo também aqui teve uma sensação de abandono por Deus. Portanto, irmãos, o Salmo 88, ele é um salmo messiânico e nos aponta Cristo. A minha conclusão, eu diria que aos irmãos que por mais duro que seja o seu sofrimento, ele não vai te abater. Ele não vai te abater. Porque a nossa força para suportar todo o sofrimento vem de Deus. Vem de Deus. Cristo bebeu o cálice do seu sofrimento até a última gota, mas ele venceu a morte. Nós também vamos vencer. Não jogue fora o seu sofrimento. Não jogue fora a sua dor. Deus, ele tem um propósito para todo o seu sofrimento. Nós cantamos aqui hoje já. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo falou isso na sua carta aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não jogue fora o seu sofrimento, não despreze a sua dor. Muitas vezes o seu sofrimento é Deus falando com você, é Deus mostrando algo a nós. Muitas vezes é a mão carinhosa de Deus nos moldando. Não despreze o seu sofrimento. Reconcilie com Deus. Se por um acaso você, num momento de sofrimento, num momento de dor, num momento de angústia, blasfemou contra Deus, se sentiu abandonado por Deus também, reconcilie com Deus e considere isto, que pode ser a mão de Deus te moldando de alguma coisa. E diga como o salmista disse no Salmo: foi-me bom ter eu passado por aflição, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Não jogue fora o seu sofrimento. O último ponto da minha conclusão: não julgue as pessoas que estão sofrendo.
Muitas vezes, nós vemos uma pessoa sofrendo e nós, às vezes, carnalmente dizemos: o que será de mal que essa pessoa fez a Deus? É Deus castigando ela? O que será que ela fez de mal? Não faça isso. Nós não sabemos qual é a causa dos nossos sofrimentos. Isso é obra de Deus. E Deus tem um plano para nós. O seu sofrimento não é em vão. O sofrimento nosso, mais uma vez eu digo, considere-se como a mão de Deus moldando você, nos moldando. O sofrimento pode ser, sim, instrumento de Deus, até para outras pessoas. Quando você vê outra pessoa sofrendo, pode ser Deus usando aquele sofrimento como instrumento para você ver que realmente o céu não é aqui na terra, que tem algo muito melhor preparado para nós. O céu não é aqui, e existe um lugar realmente de paz, segurança e justiça plena, preparado para todos aqueles que não jogam a toalha, que não abandonam a Deus, continuam clamando a Deus. Deus, a um coração contrito, Deus jamais desampara. Então, irmãos, não vamos cair nessa armadilha de Satanás. Para que orar? Por que o sofrimento? O sofrimento é para nos mostrar que o paraíso não é aqui, tem algo muito melhor preparado para nós. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa porção da tua palavra linda, Senhor. Nós te agradecemos porque aqui nós podemos ver a tua mão, Senhor, como a tua mão bondosa, ela nos molda, nos ensina, nos mostra como nós devemos ser, e também nos mostra aqui, Senhor, o quanto somos frágeis, ó Pai, e nos mostra também, Senhor, que as promessas que o Senhor tem para nós é uma vida eterna. Então, Senhor, nós te pedimos que tu venha estar conosco, ó Pai, reforçando a nossa fé, Senhor, segurando firme nas nossas mãos, Senhor, não permitindo jamais que os nossos pensamentos desviem de Ti, não permitindo que o inimigo coloque em nossas mentes, Senhor, ideias que não contradizem com Ti, Senhor. Mantenha-nos, ó Pai, firme na Tua presença, Senhor. Mantenha-nos firme na comunhão com os irmãos, Senhor. Não permita que nada, Senhor, nos desvie da Tua causa, Senhor. E que nos dê força, Senhor, assim como o Senhor deste para o apóstolo Paulo, suportar todas aquelas provações, que o Senhor também nos dê força para suportar as provações, as durezas da vida, Senhor. Guarde-nos, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Ensine-nos, ó Pai, a ver a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.